muito bem-vindos a mais um episódio do Wellness Club, um podcast que fala nutrição e saúde muito além do que está sendo dito. Eu sou Eliana Bianco. E eu sou Duda Lacerda. E eu já quero agradecer a nossa patrocinadora, Alma Leve, aquela loja linda que fica no Shopping Leblon. Lá você vai encontrar um mix de produtos maravilhosos que vão deixar o seu dia a dia muito mais leve e saboroso. E os nossos ouvintes têm cupom de desconto na loja física, no site e no Instagram. E já quero pedir para você que hoje nós temos um episódio maravilhoso e você vai assinar o nosso canal e dar o seu like com certeza. E aí, Duda, você já fez alguma dieta inacessível? Inacessível, impossível. Pra ser o mais fácil, o item mais fácil daquela dieta era aquele sal rosa do Himalaia, pra você ter noção. Nossa. O negócio era embolar. Bruno, nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo. A gente tá com o nutricionista hoje, Bruno Itagiba, e ele vai falar sobre acessibilidade. Acessibilidade, emagrecimento, nutrição esportiva. Bruno, o que é uma dieta acessível? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui. E, na minha opinião, uma dieta inacessível é aquela dieta em que não se adequa ao paciente. Eu gosto muito de pregar de que a dieta ela tem que ser individualizada. Isso vai em relação a paladar, isso vai em relação à situação clínica do paciente, poder aquisitivo, horários. Então, uma dieta acessível ao paciente é uma dieta que se adeque à rotina, ao paladar, ao objetivo. E não que o paciente tenha que ficar mudando toda a sua vida para se encaixar num padrão específico. Então rola, por exemplo, uma introdução numa dieta assim que naqueles primeiros dias, naquelas primeiras etapas, sei lá, vai ter um ketchup, vai ter alguma coisa para facilitar a vida do paciente e ir adaptando o paladar, por exemplo. Com certeza. Por exemplo, se um paciente às vezes ele tem costume de tomar 6 litros de coca, como já aconteceu de pegar no consultório. 6 litros? 6 litros por dia, sim, Eu não é consigo exagero. beber nem 6 litros de água, aqui sai de coca. Pois é. 6 litros de coca. Então, por exemplo, a gente talvez passar de 6 litros para uma latinha, no almoço e na janta, já é uma grande vitória. Sim. Não é onde a gente quer chegar, mas é um meio termo. A gente tem que pensar em curto prazo e longo prazo. Então, assim, toda vitória é uma vitória, né? A gente vai sempre tentando melhorar, mas essas coisas podem acontecer. Um passinho atrás do outro, Exatamente, né, um passinho de cada vez. E você foi o seu laboratório, né? Você começou nutrição por sua família, por sua causa. Conta um pouquinho da sua história, como você escolheu a nutrição, né? E como você vê hoje o seu trabalho também na área esportiva, emagrecimento. Perfeito. A minha história com a nutrição, ela começou muitos anos atrás. Ela começou porque eu sempre tive uma luta constante contra a balança. Ali na minha adolescência, eu passei ela inteira tendo uma luta contra a balança. Em torno ali dos meus 10, 11 anos, o meu irmão teve uma luta contra o câncer muito bem sucedida, graças a Deus, onde meus pais revezavam entre um deles ficava trabalhando e o outro ficava acompanhando o meu irmão no hospital. E com isso eu passei ali alguns anos praticamente que morando sozinho. E minha alimentação nesse meio tempo não foi das melhores, né? Não, mas espera aí, né? Uma criança de 11 anos também, né? É de esperar. Exatamente. Você dá um cartão de crédito e uma livre escolha numa criança de 11 anos é uma coisa um pouco complicada. Então, assim, eu passei uns bons anos vivendo à base de lasanha congelada, ouro branco, choquito, cheetos, fandangos e tudo que vocês possam imaginar. E com isso a conta veio, né? Sim. Então, eu passei grande parte da minha adolescência tendo ali uma luta contra o peso. Passei com alguns nutricionistas, fiz todas as dietas da moda possíveis e imagináveis, da gelatina, da carne, do queijo, dos pontos e assim vai. E depois de alguns meses ali tentando passar com nutricionistas e tendo algumas experiências frustradas, eu comecei a estudar por conta própria, né? Muito dos professores de pós-graduação de faculdades hoje que a gente tem tinham, por exemplo, um grupo de Facebook, grupo de Orkut na época, onde lá em 2013 e 2014 a informação não era tão em alta como hoje em dia. A internet ainda era mato, né? Exatamente. E comecei a estudar por ali, e aí dali foram para livros, de livros foi evoluindo um pouco para estudos mais com o passar do tempo, mas naquele momento a nutrição era para mim realmente um laboratório, né? Não era para mim
Não passava na minha cabeça que seria um meio de vida, que seria o meu propósito de vida, e era só para eu buscar a minha evolução. Tanto que, ao me formar no colégio, eu não fui fazer nutrição de cara. Eu fui inicialmente para engenharia, fiquei quase 3 anos na engenharia, e depois de me ver muito frustrado com a faculdade, fui dar uma chance para nutrição, que era uma coisa que eu já estudava há coisa de 4, 5 anos. E depois de dar essa chance para nutrição, só me apaixonei mais e mais e vi que ali realmente era o meu propósito de vida. É muito legal, né? A gente sente que para algumas pessoas, quando é o chamado mesmo, a nutrição escolhe a pessoa. Sim, é. E você vê que está muito entranhado com a sua história de vida. Você foi um alquimista, né? Você se transformou. Depois você contou pra gente aqui em off que você transformou a sua mãe, você foi transformando as pessoas da sua família. Mas eu acho importante a gente também falar, como você trouxe aqui pra mesa, que você se frustrou com algumas experiências de nutrição, que eu tenho certeza que você usou essas experiências para mudar, né? E se comportar de uma forma diferente agora que você é um nutricionista. O que você pode falar pra gente que assim, você fala, cara, erram muito nesse ponto. E eu passei por isso na cadeira do paciente. Quais eram essas frustrações que você tinha quando paciente? Perfeito. Então, assim, eu acho que a primeira grande frustração quando eu era paciente, assim, que eu tive foi de que tentam adaptar uma coisa única a todos, né? Por exemplo, na época, a moda era low carb, né? Hoje em dia a gente já tem outros tempos, as coisas vão se atualizando, mas, assim, a moda era low carb. Então, assim, você ia no nutricionista na época, principalmente de plano, e você saía com uma dietinha cetogênica, né? Era quase que padrão. E existia muito a questão do terrorismo na alimentação. Não existia, por exemplo, um diálogo de como é que vai ficar a sua rotina de final de semana, de como é que você pode manejar os deslizes, digamos assim. Não tinha, por exemplo, aquela questão que a gente vê muito hoje do acompanhamento pós-consulta. Era tipo, você pega a dieta na mão e tchau. Você não fala mais com o nutricionista. Então, assim, a primeira coisa que eu quis levar para o meu atendimento, de um modo geral, foi de que a dieta é só um papel. É na hora do vamos ver que a gente vai ver realmente quais são os empecilhos, as dificuldades. Então, assim, eu falo brincando com meus pacientes, mas com um tom de verdade, de que o acompanhamento em si é mais importante que a consulta. E hoje você faz esse acompanhamento, você tem um aplicativo, você faz pelo WhatsApp. Eu estou querendo destrinchar ao máximo para a gente entender quais são os meios hoje que a pessoa que, por exemplo, vai se formar E o nutricionista pode se usar. valer, né, de fazer esse acompanhamento. Perfeito. Hoje o nosso acompanhamento pós-consulta, ele é tanto por formulários quanto pelo WhatsApp. Por exemplo, toda semana eu peço um feedbackzinho para o paciente de como é que foi a semana dele. Tanto em relação a dificuldades, em relação à adesão, como é que estão os treinos, se ele conseguiu progredir cargas, se ele viu uma melhora de caráter aeróbico. Pergunto sobre o intestino. A gente não pode anular a questão de vida pessoal do paciente. Então, por exemplo, se está tudo certo, se ele está se sentindo mais ansioso, mais deprimido, se aconteceu alguma coisa na vida dele que talvez tenha aplicado-se de modo geral em relação à parte de exercício e treino, né? De exercício e dieta, perdão. Aí, tipo assim, às vezes a dieta tá perfeita, o paciente tá amando. Só que, não sei, às vezes perdeu algum parente, terminou um relacionamento e ele não tá bem aquela semana. Então, assim, a gente vê... Não é uma dificuldade da dieta, é uma dificuldade Exato. pessoal, né? Pessoal. Exato. Então, assim, a gente fala com o paciente toda semana para a gente avaliar essas questões. E esse contato de perto com o paciente é muito importante. Por quê? Quanto antes a gente identifica uma dificuldade, antes a gente pensa numa solução. Então é aquela questão de que, por exemplo, ele não tem que esperar a próxima consulta para tirar as dúvidas, para ajustar o plano. Se a gente tem um contato diário e semanal, diário para dúvidas e semanal por esses feedbacks, a gente consegue ter uma assertividade muito maior em relação aos ajustes com a dieta e ele volta a ter uma adesão melhor antes. Perfeito. É importante, né, a gente ter essa conversa com o paciente. E emagrecimento. Os pontos críticos, assim, fora a dieta, que você colocaria que aparece uma dificuldade maior para o emagrecimento do paciente, né? O sono ou uma situação atípica, o que seriam assim os pontos principais que aparecem e que ou coisas simples que podem ser mudadas no decorrer do atendimento, que você pode conversar com ele, que antes da dieta, né, a gente precisa saber como o paciente está também, se ele está bem por dentro. Então, na questão do emagrecimento, o que seria assim importante você falar?
fora o plano alimentar, né? Antes do plano alimentar, por exemplo, né? Antes de falar sobre o plano alimentar, o que seria importante para ele adotar, né? Para se ele quer emagrecer, por exemplo. Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que analisar o paciente como um todo em todas as esferas da vida. Se, por exemplo, abordou em relação a sono, muitas vezes o paciente tem um sono de 4, 5 horas por noite, e mesmo assim de má qualidade, muitas vezes, às vezes tem as 7 horas de sono, 8 horas, mas é um sono ruim. Então, assim, por exemplo, ele tem um sono ruim, isso vai aumentar talvez as beliscadas noturnas, isso pode fazer com que ele acorde mais cansado, o treinamento não tem um bom rendimento, ou então, por exemplo, ele pode ficar ali numa situação de acordou cansado, aí se enche de cafeína, aí fica mais ansioso, e aí vai dar uma beliscada. Come mais. Exato, vira uma bola de neve. Então, acho que a gente tem que olhar para todas as questões, olhar também um pouquinho sobre saúde intestinal, é um pouco interessante também, olhar como é que tá, tipo assim, as questões comportamentais, o ambiente que ele está inserido, né? Tipo, isso é uma coisa que faz muita diferença, tanto dentro quanto fora de casa. Então, são coisas que são, entre aspas, detalhes, mas que fazem total diferença. Total diferença. Sim. A gente, por mais que emagrecimento seja déficit calórico, nunca é só a questão matemática da coisa, né? A gente tem que ver a parte comportamental de um modo geral, como é que está o organismo dele, se ele está com algum sintoma que indique talvez ali alguma deficiência de vitamina, de algum mineral. Então a gente tem que escutar o paciente. Sobre esse ponto, exatamente. Essas dietas muito restritivas, né? Você falou que estava muito em alta, por exemplo, low carb, a cetogênica, a carnívora. Hoje a gente tem, assim, 1 milhão de vertentes que a gente pode optar ou não por seguir. Sim. A gente sabe que algumas funcionam melhor, outras são duvidosas, tudo bem. Você acha que essa falta, às vezes, de micronutrientes, ou muitas vezes também dos próprios macros, né? Pode ser prejudicial para o paciente, no sentido de as pessoas têm que prestar atenção no que elas estão fazendo? No longo prazo. No longo prazo? No longo prazo, ele tem uma... Acaba que ele vai ter uma deficiência. E aí a gente precisa Ou retomar. Ou não? Ou isso pode... Ou você tem condições de fazer uma dieta com déficit calórico que não traga tantos danos com relação a deficiências de micronutrientes, por exemplo. Ou que possa ser manejada com suplementação? Isso, ou uso de um suplemento. Perfeito. Eu acho que quando a gente aborda essa questão, a gente tem que levar em consideração o tamanho do déficit. Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa eutrófica, que tem um físico ali que não tem nem sobrepeso nem magreza, a gente pode trabalhar um déficit razoavelmente pequeno, né? Trabalhar uma boa adesão, um bom treino e vai ter um processo de perda de gordura ali estável e duradouro. Mas, por exemplo, se a gente trabalha aquele clássico 500 calorias de déficit para um paciente com 200 quilos, esse paciente ele vai desistir no mês seguinte. Então, esse paciente talvez tenha que ter déficits maiores. E com isso, obviamente, vai aparecer alguma deficiência de vitamina. Então, é sempre, mais uma vez, ressaltando a questão da importância de falar com o paciente, se ele está apresentando algum sintoma, uma unha fraca, uma queda de cabelo. Então, vai tá ser se na sentindo... clínica que você vai matar a Sim. charada ali da duração da O estratégia. atendimento individualizado. Exatamente, exatamente. A gente pode também, por exemplo, pedir alguns exames periódicos para acompanhar esse processo, né? Por exemplo, o que eu vejo estar mais em deficiência ali em termos de consultório? O paciente anêmico é um clássico, né? Seja ele vegetariano ou não. Então, assim, por exemplo, as diferentes tipos de anemia, seja, por exemplo, ferropriva, B12, de modo geral. Outro clássico, vitamina D baixa. Galera que trabalha muito de home office, não sai de casa para nada. Usa coisa muito comum também. Por exemplo, a própria vitamina B12 já falei. O paciente, por exemplo, muitas vezes apresenta uma transferrina mais baixa quando ele está com um déficit calórico muito grande, porque ele fica subnutrido. Sim. E isso é interessante de falar, porque às vezes uma suplementação isolada, não, faz um ferro intravenoso, faz alguma coisa do gênero, faz assim, vão aumentar o aporte proteico via whey protein. É interessante, mas também é o que o Bruno tá falando. É necessário a gente olhar para essa combinação, né? Para essa absorção. Não adianta a gente pensar só naquela Sim. coisa pontualmente. A gente precisa pensar num todo. Do todo, saber se ele realmente está absorvendo, aonde está o problema, né? Se é só absorção ou não, né? Ou se é falta realmente de alimento, né? Com certeza. E muitas vezes a gente pode trabalhar tanto a questão do suplemento mais a dieta.
Por exemplo, no caso de uma deficiência de ferro, aí, beleza, o paciente começa a suplementar, né, o ferro. E aí, mas vamos supor, ele faz a refeição tomando um refrigerante. A gente sabe que a cafeína piora a absorção um pouco. Então, assim, a gente pode trocar esse refrigerante, bota uma limonada, que vai aumentar a Vitamina C vai absorção. melhorar. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter um ferro não M mais bem absorvido ali. Então, a gente pode trabalhar o suplemento e aliar também a sinergia da dieta com o suplemento. É porque é isso, né? Combinar, né? O suplemento é legal, mas o alimento como um todo, vamos botar aí, Deus foi muito inteligente, né? Sim. Ele fez uma combinação que os próprios compostos ali dentro, um alimento sozinho, ele não vai ter só vitamina C. Não, ele vai ter vários compostos, que você que é química sabe Sim. muito mais que eu, É. que eles vão a sinergia que o Bruno falou, eles vão se combinar Sim. e vão se ajudar, né? É. Isso é muito Ou legal. se você não souber disso, pode atrapalhar. Exatamente, a absorção, combinação é né? errada, né? É. Aí não dá para você colocar para um paciente tomar uma vitamina D se o perfil lipídico dele não tá bom, né? É, bem isso. Aí não dá, ele precisa, né, ter. Então, uma pergunta polêmica. Vai. Ela não se aguenta. Não passou, acho que nem 5 minutos de episódio ela já começou. É que a gente está falando aqui de emagrecimento, né? Sim. E a gente tem o terrorismo nutricional. Só dá para emagrecer, Bruno? Fala pra gente aqui, para quem está assistindo a gente também, né? A gente também que fica curiosa, né? Gente, será? O emagrecimento só acontece se eu diminuir o carboidrato ou eu posso modular essa quantidade de carboidrato para eu, né? Porque o carboidrato ele deixa a gente feliz, né, Bruno? Então, se eu diminuir muito, eu vou ficar meio deprimida, né? Então, nesse sentido assim, será que eu posso fazer uma dieta que vai emagrecer o paciente, mas que não tenha esse carboidrato tão baixo assim, essa proibição do carboidrato? Complementando e já deixando pior a pergunta dela. Aquelas dietas que a gente vê o pessoal comendo montanhas e montanhas de arroz, feijão. Dá bom aquilo? Perfeito. Dá bom. Será que eu posso subir um pouquinho, mesmo E continuar emagrecendo? emagrecendo? Posso polemizar, então? Vai, Pode, fica à fique à vontade. Seguinte, a gente tem um estudo que é um pouco macabro, que ele foi feito na época das pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas que é o Minnesota Starvation, que é um estudo que eles põem os pacientes que eram prisioneiros de guerra, então assim, era mal ou bem uma época de tortura, não é um estudo legal, mas o resultado é uma coisa... observacional e pra hoje a gente... A gente tira pontos positivos dele, né? Mas é um estudo em que botou os pacientes, as pessoas, para consumir 100% de arroz na dieta. Não tinha nenhum outro nutriente. Era só arroz. Não tinha feijão, não tinha proteína, só arroz. Só que com quantidades miseráveis de comida. Eles comiam algo em torno de 500 calorias por dia somente. Meu Deus. Todos emagreceram. Só arroz. 100% carboidrato. Então a gente já sabe hoje que, basicamente, essa parte tem muita relação com a matemáticazinha ali do déficit calórico. Só que a gente tem que levar em consideração composição corporal. Por exemplo, esses pacientes eles ficaram desnutridos. Tiveram massa muscular preservada? Não, depletaram tudo. Exatamente. Então, eu não estou falando que é para fazer 100% de carboidrato, hein? Mas, assim... Vamos bater nessa porta. Caramba, matei uma pizza ontem, tô engordando. Não façam dieta zero proteína. Mas a gente já sabe hoje que dietas um pouco mais elevadas em carboidrato vão fazer a pessoa secar da mesma forma. O que pode ter uma diferença? Se a pessoa faz uma dieta mais baixa em carboidrato, a gente tem uma leve depleção dos estoques de glicogênio, né? O nosso carboidrato no músculo ele vai dar uma reduzida. E 1 grama desse glicogênio, ele puxa 3 gramas de água. Então, a gente tem uma redução dos níveis de estoque de água corporal. Então, você dá aquela secada, mas aquela secada que o pessoal fala assim, tô retido. Não é gordura em si. Da água. É a tal da água. Exatamente. A gente também tem estudos que comparam uma dieta low fat com uma low carb, mesmo déficit calórico, e em 2, 3, 6 meses e 1 ano. E a perda de gordura ela é similar. Sendo que a perda de peso, inicialmente, é maior na low carb. Só que depois ela estabiliza porque a gente não pode perder água para sempre. Né? Então, assim, a gente sabe que a perda de gordura vai ser mais ou menos estável ali quando a gente tem o mesmo déficit e uma mesma adesão num cenário ideal. E talvez a grande sacada seja encaixar o melhor tipo de dieta para aquele paciente. Tem gente que vai se dar muito bem com uma cetogênica. Eu tenho um paciente que faz yama. Mas tem gente que vai se dar muito mal. E você forçar a barra para aquele paciente talvez torne a adesão dele muito ruim. Ele pode lidar talvez melhor com uma dieta de carbo mais médio, entre ali 40% a 50%, quem sabe. Então, assim, é importante ter essa conversa e essa leitura do paciente para a gente conseguir
testar ali qual estratégia vai ser melhor para ele. Cada pessoa é uma pessoa, né? E sobre a cetogênica, é legal falar sobre isso, que existe muito tabu. Eu leio e gosto muito dessa parte de cetogênica, de dieta da carne. Eu sou, assim, pessoalmente, uma curiosa dessa área. Quais são, assim, os efeitos, por exemplo, os resultados que você viu no seu paciente? Seu paciente que sentou na cadeira do seu consultório falando, Bruno, eu quero testar essa dieta, ou você apresentou essa possibilidade para ele? Porque, ainda assim, é muito pouco falado sobre essa dieta no Brasil e nos Estados Unidos, assim... teve uma feira agora que aconteceu de produtos saudáveis, a gente já vê, tipo, junk food para esse setor, sabe? Suplementação específica, lanches específicos. E aqui no Brasil ainda é visto com muita limitação, né? Muito tabu. Perfeito. Da mesma forma que, por exemplo, durante muito tempo tentaram empurrar a cetogênica goela abaixo, eu acho que também, por outro lado, ela também é um pouco injustiçada. Porque, por mais que seja uma dieta que é difícil ter uma boa adesão, é a dieta, por exemplo, padrão ouro para quem tem esteatose hepática não alcoólica. É a dieta padrão ouro para a gente conseguir reduzir casos de epilepsia em quem não está respondendo à medicação. Então, assim, é uma dieta excelente. A questão é, para quem? Então, assim, eu converso com um paciente quando ele pode ter um benefício. Chega um paciente com uma gordurazinha no fígado. Ó, tal coisa funciona muito bem. Existem outras maneiras, mas essa é a melhor. Quer tentar? Tá disposto? E a gente vê. E aquele paciente muitas vezes se dá bem, gosta. É uma dieta que tem um bom poder de saciedade, né? Eu já fiz, assim, eu acho Sim. incrível, de verdade. O seu cérebro muda, seu humor muda, parece que você fica estável. Eu achei uma loucura o período que eu fiz. Você se sente estável emocionalmente. Ai, que bom. Uma coisa também que, assim, que a gente vê, né? Não sei, sinceramente, se tem algum fundamento por trás, mas eu vou apresentar minha linha de raciocínio aqui. É de que, geralmente, quando a gente faz consumo muito alto de carboidrato, muitas vezes, depois da refeição, dá uma leseira, né? Vale glicêmico, né? Então, assim, é aquela questão de, por exemplo, quem já fez uma fase de ganho de massa, um bulking, aí já comeu suas 3, 4, 5 mil calorias, sabe? A gente fica lesado o dia inteiro, com vontade de sentar, dormir, naquela sensação de que não consigo fazer nada, e numa dieta mais baixa em carboidrato, a gente tem um pouco desse alerta, desse drive, né? Sim. Então, assim, é aquilo, é uma dieta muito boa. A questão é ver o paciente ideal que vai se adequar àquela dieta. Então, assim, da mesma forma que tem muita gente falando bem dela, tipo, querendo empurrar a goela abaixo, eu também acho que muitas vezes ela é injustiçada, porque não é essa polaridade de 8 ou 80 de ou ela é muito boa ou ela não é inútil. É isso. Eu acho que a nutrição, infelizmente, ainda tá circulando e a gente tá numa camada... É minha percepção, tá, pessoal? Que a gente tá numa camada ainda superficial da brincadeira. A gente ainda tá naquela discussão, gordura saturada, gordura insaturada. Não, gente, a gente tem diretrizes, a gente tem posicionamentos das sociedades médicas indicando certas, que nem você falou, certas dietas para certos pacientes. Então, assim, tem uma validade médica da coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa camada, né, do margarina, manteiga e descer um pouquinho a discussão. As pessoas querem colocar a população ou um grupo de pessoas numa caixinha, Caixinhas. Né? Uma caixinha. Essa aqui tem que ser assim. Ou você tem que fazer a dieta cetogênica, ou você tem que fazer a dieta low carb, ou você precisa ter, né? Nessa parte da dieta, eu acho muito interessante a questão do ômega 3. E a gente, na alimentação, às vezes a gente negligencia, né, a importância de um... As pessoas têm medo até, eu acho, né, da gordura um pouco, né? Mas eu acho interessante a questão da ação antioxidante que não só o ômega 3, mas os ácidos graxos que são insaturados, poliinsaturados, né? E como é necessário a gente suplementar o ômega 3? Né? Ele ajuda realmente até na questão da performance da atividade física, naquele desgaste que acontece, o estresse oxidativo que a gente tem, se a pessoa, tipo, é um atleta de triatlon, por exemplo. Perfeito. Assim, eu acho que, infelizmente, o nosso consumo de gorduras boas hoje ele é muito baixo. Né? Todo mundo vê para a gordura como macronutriente, mas nunca a qualidade da gordura, digamos assim. Então, o ômega 3 também tem muitas aplicações. Né? A gente já sabe que o ômega 3, por ser de caráter de lipídico, a gente consegue armazenar ele, só que muito pouca gente faz consumo tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tanto pela questão aquisitiva quanto pela questão cultural nossa, né?
Por exemplo, isso é uma questão? Eu acho que até geográfica, né, também. É capaz, é capaz. E o ômega 3 também é um outro suplemento que tem umas evidências muito boas. Por exemplo, a gente sabe que para o paciente que ele está com hipertrigliceridemia, o ômega 3 é muito bom, em doses um pouco mais elevadas, de 2 a 4 gramas ali, mas isso é capaz de reduzir de 25% a 30%, segundo os estudos, esse triglicerídeos. Então, assim, excelente. Em questão de antioxidante, também acho que pode ser muito legal. É uma outra questão que falta muito na nossa cultura brasileira de alimentação, de quem não se cuida principalmente. E a minha única orientação para os meus pacientes é só para deixar um pouco afastado do exercício, para não tirar aquela questão adaptativa do estresse oxidativo, né? Sim. Então, assim, por exemplo, se o paciente exercita ali pela manhã, consome junto do almoço ou junto da janta, esse tipo de coisa. Mas acho sim que é bem interessante. É um suplemento que eu prescrevo com alguma frequência, né? Só variando a dose. Por exemplo, nesse caso que eu falei, quando eu estou com o intuito de reduzir os triglicerídeos do paciente, a dose é um pouco mais elevada do que de costume. Mas é uma coisa temporária também. A gente normalizou, a gente volta ali a dose padrão. Mas também é um suplemento que eu gosto bastante de utilizar. Muito bom. Ah, legal. Nessa parte ainda de comportamento e emagrecimento, eu acho que a parte mais difícil e a parte que eu mais sambo em resultado é a parte da manutenção. Eu acho que fazer aquele drop, emagrecer, sair, eu preciso emagrecer 20 quilos. Eu acho que os primeiros 15 vai. Quando chega ali nos 5, os últimos quilos, nos 3 últimos quilos, que a corda vai apertando, o ajuste vai ficando fino. Como é que você lida na sua clínica com essa parte tão sensível que é a hora que muitos pacientes, pelo menos eu já fui essa paciente, desiste, fala, tá bom, já emagreci o grosso, deixa esses últimos 3 quilos. Demora um pouco mais, né? Os últimos 5 quilos, 3 quilos, nossa. E parece que o esforço é pior. É. Aquela gordurinha teimosa, né? É, a última a sair. Isso. Perfeito. Assim, eu sempre abordo com os meus pacientes, desde o início, na primeira consulta, que, por incrível que pareça, é até um pouco ingrato falar isso, mas o emagrecer é a parte mais fácil, né? A parte mais difícil é a gente realmente conseguir ter a manutenção do peso. Tem um estudo do Kevin Hall, que é um dos maiores pesquisadores nessa área de emagrecimento, que ele aborda comportamentos em relação às pessoas que obtiveram sucesso no emagrecimento. E o que é obter sucesso no emagrecimento? É quando você consegue sustentar aquele emagrecimento por pelo menos um ano. E 84% não consegue. É absurda a porcentagem. Por que isso acontece? Estima-se que a cada quilo de gordura perdido, a gente tem uma redução no nosso gasto metabólico de 25 calorias. Só que, em contrapartida, a gente tem a percepção de que o nosso apetite ele aumenta em 100 calorias. Então, calma, vamos repetir isso para o pessoal de casa, que isso é muito interessante. Então, vamos lá. A gente perdeu 1 quilo. Isso. O que acontece? Com 1 quilo perdido... Com 1 quilo perdido, o nosso gasto metabólico ele reduz em 25 calorias. Tá, então gasto metabólico é o que o nosso corpo queimaria... Fica mais lento. Sozinho, Sim, em 20%. Então, que perdi 1 quilo... 25 calorias, 25 perdão. calorias, desculpa. Isso. Então, perdi 1 quilo, eu vou ter ali uma dificuldade maior relativa a 25 calorias. Perfeito. E além disso, o seu apetite ele aumenta em 100 calorias. Que ótimo o nosso corpo. Porque você perde gordura e a gordura ela produz um hormônio da saciedade. A famosa leptina. É isso. Exatamente. E aí, menos gordura, você não fica menos saciado, ou seja, vai comer mais. Perfeitamente. Come mais e tá gastando menos energia. Acabou. Ótimo! Bem tranquilo. E aí vem muitas vezes também aquela pergunta interessante. Tá, mas se a gente, por exemplo, produz leptina, esse hormônio da saciedade, dentro da célula de gordura, por que os pacientes com obesidade não emagrecem com facilidade? Por né? que, Nutri? Porque assim como, por exemplo, quando a gente vai tendo um aumento de gordura central, principalmente, a gente vai desenvolvendo resistência à insulina, quando a gente vai tendo esse mesmo aumento de gordura central, acontece uma inflamação crônica de baixo grau que vai gerando resistência à leptina. Então, aquele hormônio ele não funciona como ele deveria. Por isso, entre outros motivos genéticos, comportamentais. Isso é muito bom da gente falar, porque da mesma forma que o pâncreas vai falhando na produção da insulina, no momento que você vai dando estímulos constantes de, por favor, me ajuda aqui a metabolizar essa glicose, solta insulina, à medida que a gente vai engordando, essa leptina não vai conseguindo chegar no nosso, eu acho que é no hipotálamo, não é? Isso. Não vai conseguindo bater ali no nosso hipotálamo e a nossa sensação de fome constante. Perfeitamente. Então, quanto mais gordos, com mais fome ficamos. Seria isso?
Menos saciedade, mas Menos saciedade. é bem similar. Assim, quanto Caramba, mais é um gordura central contrassenso, temos, né, o nosso corpo. com certeza. Mas é uma máquina inteligente. Para Sim. pra pensar. A gente estava ali, vamos botar na savana. O nosso corpo queria que a gente ficasse nutrido. Com certeza. Então, hoje, literalmente, a gente pode falar que a dificuldade é maior para essa facilidade Sim. e essa facilidade de ter comida o tempo Isso. todo. A gente tem comida o tempo todo. A gente tem, por exemplo, marcas com um marketing cada vez mais imponente ali na compra. Aquela questão de cores vibracionais, as propagandas, influenciadores. Então, assim, a gente tem, por exemplo, hoje muito mais aditivos, diferentes formas de você deixar o alimento mais denso caloricamente. Então, a gente tem esses N fatores complicantes, digamos assim. Fora que somos muito menos ativos. Quando a gente era caçador e coletor, a gente andava de 25 a 40 km por dia. Hoje a gente anda de 2 a 5. E olhe lá, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem essas questões que dificultam o nosso processo, né? Então, assim, é um processo que ele realmente é muito difícil. Não é à toa que a gente tem hoje quase 2 bilhões de pessoas com obesidade no mundo. A gente, 2 bilhões. a gente já passou de 1 bilhão em termos de obesidade, e quando a gente chega em sobrepeso, tá na casa dos 2. Caramba. Tá, vai. E tem... Qual a questão do emagrecimento? Vou colocar aqui um postzinho que eu vi no Instagram dele, Tá. maravilhoso. Um alimento que ajuda a emagrecer. E você colocou um nome muito interessante, engraçadíssimo, o Ozempic natural. Ah, tá na moda, né? Tá Tá na moda. Não vamos falar do medicamento, tá? Vamos falar do alimento e uma brincadeirinha, um trocadilho aí de palavras falando do Ozempic natural. Perfeito. Que é o... É o Psyllium. Assim, que fique bem claro que foi uma brincadeira, tá, gente? O Psyllium nunca vai substituir uma medicação, não faça essa troca, ainda mais por conta própria. Mas, assim, foi um trocadilho brincando sobre o poder sacietógeno do Psyllium. O Psyllium é uma fibra, né, que ele traz uma saciedade muito grande, ele ajuda na questão intestinal, ele ajuda na redução principalmente do LDL. Então, assim, tendo em vista principalmente uma alimentação nossa que é muito deficiente em fibra muitas vezes, principalmente para quem não come feijão, que é uma coisa tradicional nossa e que tem bastante fibra, que muitas vezes é deficiente. Então, assim, você adicionar ali uma fibrazinha mais na sua refeição vai te trazer uma saciedade muito grande. Saciedade essa que pode colaborar para o seu déficit calórico e para o seu emagrecimento por consequência. Então, a fibra, ela ia ajudar nesse momento em que está mais difícil perder os quilinhos finais. É isso que eu queria voltar, nas suas estratégias, Bruna. Como é que a gente pode lidar com esse paciente que está ali quase desistindo dos últimos 3 quilos? Quais são as dicas que você pode dar para quem está assistindo a gente está nessa situação? Eu estou nessa situação. Olha, já fiz, funciona, todo mundo gosta... E é aquela ajudinha para não desistir e continuar no processo de emagrecimento. Perfeito. Uma coisa que eu sempre abordo com os meus pacientes é: quanto mais se tem, mais vai. Por exemplo, para um paciente com obesidade, talvez ele perca 5 quilos num mês. Para uma paciente que, por exemplo, tem seus 14% de gordura, ela não vai perder 5 quilos no mês. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que nessa fase final é lapidar o diamante, né? A maior parte do trabalho já foi feito. A gente avalia como é que está a questão de saciedade do paciente, a gente avalia se ele talvez tenha um tempo livre para fazer um pouquinho mais ali de gasto de energia, aumentar um pouquinho o cardio, talvez. A gente pode testar estratégias um pouco mais avançadas, que aí não vai ser tanto para o lado da adesão, mas sim para o lado de resposta metabólica, como, por exemplo, um ciclo de carbos. Vamos ver como é que ele vai responder em relação a isso. É o que a gente faz muitas vezes no fisiculturismo, inclusive. Sim. Muitas vezes, quase todas, né? No fisiculturismo, inclusive. Não é uma estratégia que, por exemplo, tem muita base de evidências. A gente vai mais no vamos ver, no empirismo mesmo. Então, assim, pode ser uma coisa válida, porque aqueles dias de carbo mais baixo, a gente vai aumentar a flexibilidade metabólica do paciente, e nos dias de carbo mais alto a gente vai dar aquela preenchida na musculatura e vai ter um treino de maior resposta, tanto de cargas, como um aeróbico melhor de performance também. Então a gente pode tentar essas estratégias um pouco mais avançadas, mas sempre ressaltando ao paciente de que, assim, é lapidar o diamante, sabe? Porque para quem tem, por exemplo, 50 quilos de gordura, perder 1 é uma coisa relativamente simples. Para uma pessoa que ela tem 10 quilos de gordura, perder 1 já é uma coisa muito mais difícil. Para uma pessoa que tem 6, 7, muito mais.
Então tem toda essa questão. E abordar com o paciente também, eu sempre gosto de falar com eles para a gente tratar com metas curtas e metas longas, né? Metas curtas, elas não nos puxam para frente, tá? Porque elas são mais fáceis da gente conseguir atingir. Em contrapartida, as metas muito longas talvez desmotivem porque demora para você conseguir atingir. Quando a gente faz metas curtas e longas, você vai tendo uma recompensa nesse meio de caminho, né? A recompensa de você conseguir cumprir a meta. Isso vai te motivando no processo. E toda vez abordo com os pacientes na consulta, por exemplo, o ponto de início dele e onde ele está hoje. Para a gente ver o quão pouco falta para ele chegar no físico que ele tanto quer, por exemplo, mas o tanto que ele já trilhou e já melhorou nesse processo. Então é sempre relembrando, que nem você falou mais cedo, as pequenas vitórias. Tudo é vitória. Exatamente. Inclusive, uma das perguntas que eu tenho nesse meu feedback semanal é: qual foi a sua maior vitória da semana? Porque, assim, quando a gente faz alguma besteira, a gente é o primeiro a perceber, a ficar se culpando, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes a gente não percebe as nossas próprias vitórias. Isso é uma coisa muito subjetiva. Eu falo com meus pacientes assim: se você ia fazer meia hora de escada e fez 40, pô, já é uma vitória. Se você, por exemplo, levou o seu filho no colégio a pé ao invés de usar o carro, já é uma vitória. Então, assim, por exemplo, se você não comia nenhuma fruta e você agora come uma, também é uma vitória. Aquele exemplo do paciente dos 6 litros de coca e tá tomando uma latinha. Uma latinha é uma vitória. É uma baita vitória. É verdade. Então, assim, eu acho que reconhecer as próprias vitórias é uma coisa muito importante nesse processo. Muito bom, Bruno. Legal. Muito bom. Sobre o pessoal que tá na iminência de se formar. Você contou pra gente que você, além de ser o seu laboratório, você foi se lapidando ali como nutricionista. Você botou a cara na rua, abriu seu consultório, começou o seu Instagram. Você pode contar pra gente como é que foi essa trajetória do estudante que estava quase se formando e quais foram as preocupações que você teve nesses períodos finais da faculdade, com aí agenda lotada e mentoria rolando? Perfeito. Então, assim, hoje eu tenho um pouco menos de 2 anos de formado, vai fazer 2 anos agora em agosto. E uma coisa muito positiva que me facilitou muito na minha trajetória foi ter começado a produzir conteúdo antes de me formar, né? Eu fui na faculdade adiantando o máximo de matéria possível, porque eu já vinha da engenharia, estava de saco cheio de faculdade, essa é a grande verdade. Então eu acabei todas as matérias no 5º período. E aí, o meu 6º, 7º e 8º foi praticamente só estágio. Então é aquilo, você tem 4 horas de estágio por dia da faculdade. Os que eu fiz por fora eu fiquei pouco mais. Por exemplo, o estágio de clínica eu ficava 8, 10 horas no dia. Mas assim, os de UAN foram tranquilos. E esse restante do tempo eu fazia o quê? Eu estudava e produzia conteúdo. Para quando eu estivesse formado eu já tivesse uma base de pacientes, esse tipo de coisa. Então assim, eu fui produzindo conteúdos, sempre deixando claro que eu era estudante ainda, que eu não estava formado. Então, assim, produzindo conteúdos, isso já vai fazendo com que algumas pessoas vão se identificando com você. E mal ou bem, os pacientes, basicamente, eles compram a gente, né? Não o nosso serviço, muitas vezes. Então, assim, já criando uma identificação, esse tipo de coisa. Eu comecei a produzir conteúdo ali, acho que coisa de 1 ano e meio antes de me formar. E quando eu fui me formar em si, eu já estava com uma procura bem grande, assim. Eu fiz ali, por exemplo, uma estratégia de escassez, uma lista de espera para fomentar o pessoal. Isso é legal, assim, se você puder, lógico. Passar essas estratégias, assim, de preocupar. Por exemplo, Duda, eu me preocupei desde o início em ter cores marcantes, ou Duda, desde o início... Você tem um design no seu Instagram, né? Aquele design, ele já foi depois de formado. Ou você já começou. O seu perfil é todo, né? Tem todo um padrão. Você se preocupou com isso desde estudante? Ou você já... olhou para essa questão de padronizar um Instagram depois de formado? Eu acho que, assim, tudo é um processo de evolução, né? Por exemplo, a minha imagem de hoje, a minha logo de hoje, por coincidência, quem fez foi meu primeiro paciente. Que legal. Que eu tava até era um amigo meu. É um amigo meu, né? Eu tava sem graça de cobrar ele me fez essa arte. Mas, assim, se for pegar meus primeiros posts, eram horríveis. Muito mal feito, né? Porque, assim, desculpa, mas assim, eu sou uma ameba com tecnologia. Então, assim, eu passava 6 horas no Canva para fazer um post carrossel e ficava tudo desalinhado, as cores não eram bem legais. Só que a gente vai se aprimorando, assim como a gente estuda nutrição, a gente vai estudando marketing, posicionamento, coisas que a gente não viu na faculdade, inclusive. Então, assim, a gente vai se aprimorando e vai evoluindo junto com o processo,
né? Mas assim, se for descer o Instagram e for ver, vai ver que o Mas início é era legal que você tenebroso. começou. Você começou e Exatamente. foi caminhando. Então, por exemplo, uma estratégia que você usou perto da formatura foi uma escassez, uma lista de espera. E depois que efetivamente você se formou, como é que foi esse início de... Tá bom, Atender. aluguei uma sala, tô aqui com a minha mesa, tô com o meu jaleco. E aí? Como é que foi? Eu não sei se o meu início se aplicaria hoje porque eu me formei na pandemia. Ah, Então, assim, eu comecei só com atendimento online. O que, por exemplo, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? O ponto positivo é que, por estar em pandemia, muito mais gente tolerou o atendimento online. Então, assim, acabou um pouco aquele preconceito com atendimento online, né? Mas ainda existia, por exemplo, eu recebia alguns potenciais pacientes falando assim, pô, eu gosto muito do seu trabalho, eu só não fecho porque é online. Eu fiquei, assim, recebendo esses comentários um bom tempo, porque eu fiquei mais de um ano, foi um ano e um mês, fazendo somente atendimento online. Sim. E aí fui trabalhando, fui juntando e tal, um dinheirinho de pouquinho em pouquinho. E aí em agosto do ano passado eu abri minha clínica. E aí a ideia com isso era conseguir atingir um público a mais. E além de conseguir atingir um público a mais, foi muito positivo também porque parece que virou uma referência ainda maior para quem já era paciente. Então, assim, eu parei de só pegar aqueles pacientes somente do online e vim para o presencial também. você agregou um valor, né? Então, Exatamente. Mas você atende ainda online? Eu atendo ainda online e, inclusive, eu devo ter 60% no online e uns 40% no presencial. Ah, sim. Veio para ficar, né, esse atendimento online, apesar de a gente, no início, meio que torcer o nariz e tal, mas ele veio para ficar. A gente ainda consegue fazer bastante coisa no digital, né? Acho legal. Mas eu gosto do presencial. Não, Eu o também. presencial Eu é outra gosto. coisa, né? O Eu presencial gosto. é o ideal que a gente, né? O É que a gente troca. quer. Sim. Eu acho, concordo com o online, eu acho que ele tem que existir a possibilidade. Eu acho que foi um grande passo do conselho, tá? Sim. Porque foi necessário. Mas eu acho que a nossa profissão, a nossa futura profissão e a sua profissão, eu acho que a gente tá ali muito mais do que para passar uma dieta, sabe? A gente tá ali para estar com o paciente. Eu acho que essa troca, Para esse conhecer, contato conversar. é essencial, sabe? Com certeza. Assim, eu acho que, por exemplo, o paciente da consulta online, ele não perde em qualidade em termos de plano alimentar. Só que a experiência, a troca, Sim. presencialmente é diferente. Eu acho que o paciente se abre mais, sabia? Com Presencialmente. certeza. Ele se abre mais, eu acho. Eu acho que ele sai com mais autonomia. Isso. Tipo assim, uma coisa que até eu, quando montei o consultório, eu falei assim, eu quero um quadro branco na minha sala. Que legal. Porque às vezes eu paro a consulta para explicar no quadro. Ah, não, porque déficit calórico é 500 calorias, você vai perder tanto, legal. que não sei o quê. Você gosta de explicar. Eu gosto de desenhar. Essa que é a grande verdade. Assim, eu gosto de dar autonomia para o paciente, porque eu sei que vai ter momento em que ele não vai estar fazendo o plano e ele saber fazer melhores escolhas vai fazer com que ele não desvie tanto Sim. desse resultado objetivo, perdão. Então, assim, quanto mais autonomia ele tem, mais ele consegue se virar sozinho quando ele não está fazendo o plano. Então, assim, eu gosto de conversar, gosto de falar, tanto que as minhas consultas presenciais, principalmente as primeiras consultas, demoram em torno de 1h30, 1h40 às vezes. Já tive consulta que passou de 2 horas, não é todo mundo, mas acontece. Porque, assim, a minha ideia é fazer com que o paciente ele saia sem dúvida nenhuma e conhecendo melhor sobre o processo que ele está entrando de cabeça. Tem que abraçar, né? Ele tem que conhecer para poder abraçar o processo. A adesão também entra aí, né? Com certeza. O que eu acho legal no teu Instagram, Bruno, é que além da nutrição, você levanta muito a bola da atividade física. Né? Você coloca que você corre, né? Quantos quilômetros e tal. Isso é bem legal da nutrição, né? Porque a dieta e o treino, eu acho que é eles que vão... o paciente consegue alcançar esse manter o emagrecimento com a dieta e o treino juntos. Ou você acha que a dieta sozinha eu consigo manter o meu emagrecimento, ou eu preciso da dieta e do treino realmente para manter esse emagrecimento? Perfeito. Até uma coisa que eu sempre falo assim para todo mundo é de que a mudança de estilo de vida me salvou. Sim. Eu esqueci de contar aqui anteriormente, mas lá naquela minha fase de obesidade na adolescência, a minha glicose chegou a 116. Caramba. Então, assim, a principal mudança de vida
Na época, por mais que foi também uma questão estética, não posso negar, foi porque, assim, sou filho de 2 pais médicos. Qual a e eles- especialidade dos seus pais? Meu pai é ortop e minha mãe é GO. Caramba. Então, Não sentiu a formiguinha da medicina, não? foi aquilo. Eu falei, eu vou tentar a nutrição. Se eu gostar, eu vou pra nutrição. Se eu não, vou pra medicina. Só que a minha nutrição, eu nem tentei. Ficou. Foi mordido Nem mais tentei. rápido pela nutrição. Exatamente. Então, assim, eu tive todo esse cuidado porque eu falei, tá, se eu ficar diabético com 13 anos, esquece, eu não passo dos 40. Então, assim, eu falo sempre que a mudança de estilo de vida mudou a minha vida. E essa questão do treino e dieta, eu acho que é muito complementar. É possível, sim, que o paciente emagreça, por exemplo, sem fazer treino, mas, novamente, não vai ser o melhor dos processos de emagrecimento. Ele vai perder massa magra, principalmente se ele tiver que perder muito peso. O paciente que tem que perder muito peso, mesmo treinando, ele vai perder alguma massa magra, né? Então, assim, se ele treina, ele perde muito menos. Se ele perde menos massa magra, ele mantém o gasto dele mais alto. Sim. Se o gasto fica mais alto, fica mais difícil dele entrar em superávit. Não impossível, mais difícil. Então, assim, o treino é complementar em relação a isso. Uma outra coisa que, por exemplo, que eu achei muito positiva, né? Hoje a corrida está muito em moda. E eu, inclusive, fui mordido por essa formiguinha da corrida. Antigamente, eu acho que o marombeiro, o padrão, assim, se preocupava só com a parte de treinos, né? Tipo, de musculação. E com isso, a gente esquece que, em termos de adaptações cardiometabólicas, o aeróbico é superior. Né? Sim. Tipo assim, a musculatura, ela tem sim uma captação de glicose periférica ali e tal, só que, por exemplo, o cardio, ele não tem esse nome à toa, né? É. Então, assim, eu acho que hoje em dia o pessoal tá vendo com um pouco mais de cuidado também essa parte mais voltada pro endurance, né? A gente tá tendo muito mais gente se levantando, sendo ativo. Vale lembrar que uma pessoa mesmo eutrófica, se ela for sedentária, ela não é saudável, né? Então, assim, eu acho que é sim um trabalho muito complementar. É possível emagrecer sem os treinos, mas é muito difícil que ela consiga manter sem treinos. Eu acho que é mais fácil dela ter um reganho de peso. Sim. Gostei da sua frase, o sedentarismo não é saudável. É verdade. Mas aí vendo do outro lado da moeda, tá? Não falo da pessoa que não faça exercício. Não é a questão do sedentário. Mas também a gente vê outras vertentes, porque você falou em endurance, performance, musculação. A gente pode pensar que isso, sei lá, 3% da população mundial, não tenho esse dado, mas assim, é uma camada muito pequena. Aquela pessoa que faz a caminhada, que faz o esporte, às vezes muito mais por um lazer do que pensando numa musculatura. Esse exercício, vamos botar assim, de baixo impacto, ele também é efetivo? Ele é muito efetivo. Assim, por exemplo, principalmente quando a gente trabalha um público de sobrepeso e obesidade, há uma resistência muito grande em pisar numa academia. É isso, porque eu acho que a academia, assim, por mais que a academia estejam se adaptando e modulando o ambiente, eu acho que ainda tem muito esse preconceito desse público que ainda não se sente pertencente, vamos dizer assim. Com toda certeza. Quando eu atendo, por exemplo, um paciente que ele fala que ele não gosta muito desse ambiente de treinos, ele se sente meio julgado, esse tipo de coisa, minha primeira indicação é: pega uma bike, vai caminhar na orla, vai pedalar na orla, vai ver um pôr do sol, esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, a gente aqui no Rio tem praias, né? No final de semana, por que você não tenta uma aula de surf, um futevôlei, uma alta? Esse tipo de coisa. Trazer mais a questão de não só corrida, academia, triatlon, e sim esporte. Andar, por exemplo, para lugares que não tem praia, né? Dar um passeio no parque. Tipo assim, Ibirapuera da vida, né? Então, assim, esse tipo de coisa, se movimentar de modo geral é melhor. Independente de ser um esporte, um exercício físico ou uma mera atividade física. Passear com um cachorro, super válido. Aumenta um pouquinho a distância, né? Exato. Eu acho que ainda existe muito... Eu não digo a palavra preconceito, mas eu acho que existe uma resistência e um medo de muitas pessoas ainda de irem ao nutricionista, começar uma mudança de vida, porque quando a gente se depara... Imagina... Aquela pessoa que tá ali sedentária há milhões de anos, se alimentando como pode, e ela é turbinada, ela é engolida por uma enxurrada de informações, só que essas informações representam, sei lá, uma parcela muito pequena da sociedade. Então, quando chega sobre atividade física, chega sobre um maratonista, chega sobre uma pessoa que performa. Então, eu acho que ainda tem um pouco de resistência de certas pessoas de irem para esse caminho da saúde, da nutrição, do exercício físico, porque fala, não, isso é extremo. Você só pode fazer dieta se você tomar whey protein, se você comprar a pasta de amendoim e tal, né? O valor absurdo desses
desses Ou até, alimentos. vamos botar assim e na você- caixinha, suplemento, né? Isso. Eu acho que falta um pouco, e eu acho isso legal também do seu trabalho, que você fala, adaptar, a dieta tem que se adaptar à pessoa. Então, às vezes, a gente vai começar com o básico mesmo, né? Com os 30 minutos de caminhada, com arroz Sim. e feijão, e é se adaptar à pessoa. Perfeito. Eu acho que é muito comum a gente endeusar os suplementos, né? A gente tem conhecimento que eles podem ser muito benéficos em inúmeros casos, só que a base de um estilo de vida saudável deveria ser o quê? Se movimentar um pouco mais, ter uma boa noite de sono, tomar água. Muita gente não faz o mínimo, quer tomar água. Se alimentar um pouco melhor. Então, assim, controlar o ambiente de modo geral, isso vale tanto para alimentos, sono, pessoas, inclusive, né? Então, suplementos eles podem ser muito benéficos, só que a base da pirâmide, digamos assim, é o bom e velho dieta, treino e sono, né? Sim. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, se aquele paciente ele vai ter o poder aquisitivo para investir no suplemento. Se o suplemento se ele realmente funciona, né? Porque hoje em dia a gente tem 1.525 suplementos. Se ele realmente funciona. E não só se ele funciona. Por exemplo, vamos supor, uma creatina, uma cafeína, betalanina. Todos eles têm uma excelente evidência por trás. Mas vamos supor, um paciente que treina 10 horas da noite, você vai mandar uma cafeína para ele? Não é legal. Ou então aquele paciente que ele pisou na academia hoje, vai iniciar uma creatina? Ele nem sabe fazer um supino, um agachamento ainda. Talvez não seja necessário. É um gasto à toa, muitas vezes. Então a gente tem que ver se está no momento do paciente, se ele pode investir naquele suplemento, se aquele suplemento vai ser um diferencial para ele. Porque é aquilo que você falou, tipo assim, muitas vezes o suplemento pode afastar as pessoas. Eu acho que é a performance, sim. A gente tá muito nesse hype da performance, né? Eu tenho que performar em tudo. Talvez não. Talvez você só tenha que começar. E se a gente coloca esse label aí da performance, você tem que começar a correr para virar maratonista? Não. Se você se apaixonar, que nem você se apaixonou, você pode virar maratonista. Mas você não precisa performar em Sim. tudo, né? Você só tem que começar. E eu acho que as pessoas também têm que se sentir bem-vindas e acolhidas. Não, isso não é para você. É interessante para a gente começar, quais são os pontos principais que você colocaria assim de mudança na alimentação, por exemplo? O que você precisa comer mais isso, ou você colocaria o que uma proteína a mais, ou você aumentaria o carboidrato ou diminuiria o carboidrato para a pessoa mudar de vida numa questão de saúde, menos ultraprocessados, né? Ou você precisa beber mais água. Os pontos que para a pessoa começar a melhorar a saúde dela. Ela está com sobrepeso, quer emagrecer, para ela começar a partir de hoje, por exemplo. Por exemplo, coisas que eu, inclusive, não abro mão com os meus pacientes. Aumentar o consumo de água. A gente recomenda ali pelo menos aqueles 35 ml por quilo de peso. Que o paciente, ele, mesmo que ele não consiga de cara, mas que ele invista num sono de boa qualidade. É só alimentação, perdão. Não, pode falar. Não, Pode fica à falar, vontade. vontade. Hábitos de Perfeito. maneira geral. Isso. Que uma outra coisa que eu não gosto de abrir mão são frutas, né? Assim, eu, inclusive, tem aquela blusa do Comam Frutas, eu tenho 8 da linha, assim, só treino com ela, inclusive. Se tem uma coisa que eu bato o martelo é de comer frutas. Muitas vezes, por exemplo, os pacientes têm dificuldades em inserir as frutas e legumes e a gente vai encontrando maneiras da gente fazer isso, né? Por exemplo, frutas. Ontem eu vou pegar um exemplo da nossa vida. Ontem eu tava fazendo unha e a manicure falou, eu não como fruta nenhuma. Qual é uma estratégia que você usa no seu consultório para inserir frutas aí na alimentação? Só que não come fruta Nenhuma. e começar a passar hoje, a partir de hoje, comer. Perfeito. A gente vê, primeiro, se ela tem um paladar mais pro doce ou pra uma coisa mais pro cítrico. Sim. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Por exemplo, ela tem um paladar mais pro doce. Você não come nenhuma fruta? Experimenta comer, por exemplo, uma tâmarazinha com um morango. Mas isso aí é caro, por exemplo. Vamos supor, então, tentar botar uma vitaminazinha de banana, uma panquequinha de banana. Mas eu não gostei. E se for com um fiozinho de mel? Será que você consegue? Ou então, por exemplo, eu não gosto por causa da textura, muitas vezes. Você não come a fruta? Mas se a gente fizer um suco, que tal? Então a gente vai começando a trabalhar maneiras da gente conseguir inserir. Óbvio que as quantidades vão variar, dependendo do objetivo do paciente, mas essas coisas que a gente tenta driblar para facilitar a adesão. Ou então, por exemplo, em relação a legumes, eu não como nenhum legume.
Que tal um arrozinho com brócolis? Um arroz com cenoura? Esse tipo de coisa. A gente vai trabalhando formas de que ele não tenha aquela percepção de que ele está comendo o alimento. Muitas vezes o alimento miudinho, batido, misturado no feijão, Como se esse fosse uma tipo de introdução coisa. alimentar mesmo, às Exatamente. vezes. Né? Às vezes até um adulto precisa disso, né? Uma pessoa adulta precisa ter consciência que ela tem que inserir legumes e verduras e frutas na alimentação para melhorar. Nutri, eu tenho uma última pergunta de cá, depois ali vai ter de lá. Eu tenho várias perguntas. Você citou vários estudos científicos. E, assim, eu vejo cada vez mais discussões mais rasas. Uhum. A verdade é essa. A gente ainda está brigando pela manteiga e margarina. E, infelizmente, o Instagram está lotado disso. Mas também tem pessoas que estão fazendo aí, vamos chamar, nutrição de evidência, sabe? Que se baseia em estudos. Como é que você vê essa parte, assim, você foi por você procurando esses estudos? Se você pudesse ajudar as pessoas e, assim, ou aconselhar ou desaconselhar a ir atrás desses estudos, o que você acha? O estudante de nutrição precisa desses estudos? O nutricionista hoje de clínica precisa desses estudos? Aonde buscar? Como fazer essa avaliação do que é relevante e não é relevante? Perfeito. Eu acho que hoje o estudante de nutrição, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de ter uma linha de raciocínio baseada em evidências, eu acho sim que isso é necessário, e ele precisa de empatia. Não adianta ele saber todos os estudos e ele não dar a mínima para o paciente. Eu acho que essas duas coisas elas conversam entre si e as duas são necessárias. Não tem melhor nem pior. E como que ele pode começar a procurar essas informações? Primeiro ele pode procurar, hoje a gente vive de Instagram, TikTok, né? Procurar os profissionais que são referências na área, né? E aí ele pode passar para os livros. Os livros vão ser uma forma de ter uma informação um pouco mais mastigadinha do que nos estudos, porque convenhamos, o estudo ele é denso. Então, assim, ele pode se manter um pouco mais nos livros, pega os principais livros de nutrição, o Shields, o Krause, de dietoterapia, manual de nutrição esportiva. Então, assim, vai pelos mais clássicos mesmo. Sempre bom, importante lembrar aqui de que tem que saber fisiologia, tem que saber bioquímica. E aí, com isso, ele vai evoluindo. Tá com uma base boa, aí já passa para um PubMed, vai procurar aquele assunto da área. Ou então, por exemplo, uma outra coisa que eu acho muito legal. Se a gente não sabe, por exemplo, com essa avalanche de informações de rede social em quem confiar, a gente vai no órgão superior. Por exemplo, quando a gente fala de perfil lipídico, a gente vai aonde? A gente vai na Associação Americana, Brasileira, Europeia de Cardiologia. Sim. Então, assim, você vai ter ali meio que um compilado de informações de profissionais de excelência, digamos assim. Então, a gente vai escalando de pouquinho em pouquinho, né? Em relação a essa densidade de material. Mas aquilo, novamente, sempre esquecer de ouvir o paciente, de ter empatia, de acompanhá-lo realmente nessa jornada. Porque ninguém quer se consultar com um livro, senão ele ia lá e ele ia. Ele quer alguém para acolher ele, para acompanhar ele, para escutar ele muitas vezes. Tem paciente que só quer ser escutado. Essa é uma grande verdade também. Empatia. Dá tempo só para uma perguntinha rápida. Tá no meio. Mercado de trabalho para nutricionista. Tu acha que já está saturado? E outra perguntinha, rapidinha. Uma especialização, por exemplo, vou formar agora. Seria uma área seria focar. interessante para a gente focar, para a gente se especializar. Porque a nutrição ela é bem ampla. Uhum. Mas quando você quer atender clínica, é bom você ter uma especialização, né? Então, daria uma dica assim para gente, para o estudante de nutrição que vai formar? Perfeito. Eu não acho que o mercado está saturado. Tanto que, por exemplo, assim, dentre a minha turma, assim, de 60 pessoas na faculdade, tem, por exemplo, uns menos de 5 que estão realmente alavancados no mercado de trabalho. Então, assim, isso mostra que a gente tem um número muito grande de formados, mas poucas pessoas se destacando, né? Eu sinto isso também. Tem muita gente ruim por aí falando muita besteira. Eu não queria falar assim, mas já que você falou exatamente isso. Tamo em casa, Nutri, pode falar. Então, o mercado está saturado de gente ruim. Essa que é a grande verdade. Ruim tanto tecnicamente e muitas vezes ruim em experiência do paciente, contato com o paciente. E sobre se especializar, eu acho que nessa questão de você começar a produzir conteúdo antes de se formar, você pode começar a verificar quem é o seu público. Mas, por exemplo, pra gente fechar aqui com chave de ouro,
pontos quentes. Eu acho que você pode se especializar Nutrição que esportiva. hoje em dia tá quente, Emagrecimento. intestino, modulação intestinal, não Isso. sei. O que você daria, assim, 2 áreas que você falaria assim, cara, eu daria uma atenção diferenciada? A primeira, com certeza, é emagrecimento, porque ao mesmo tempo que o fitness nunca esteve em alta, o número de obesos só cresce a cada ano. Então, assim, essa é uma área que ela tem um prognóstico futuro muito longo ainda pela frente. E a segunda área é nutrição esportiva, porque cada vez mais a gente tem a galera do CrossFit, a galera do beach tennis, a galera da corrida, a gente tem tribos de esportes distintos, cada um com a sua tribo, e cada vez mais o nutricionista ele é buscado pela alta performance. Então essas duas áreas estão muito em alta. Então é engraçado, né? Por mais que o mundo esteja aumentando em obesidade, eu acho que o nível de consciência sobre a saúde também está aumentando. Tá. Então, vamos ser otimistas pelo nosso futuro. Exatamente. Palmas para o Nutri. Foi incrível, foi incrível. Obrigada. Muito Muitíssimo obrigada, obrigado, Bruno. pessoal. Eu Foi que agradeço. ótimo. A gente precisa marcar outro, que a gente vai falar sobre nutrição esportiva, outras coisas e tal. Vamos. E se Eu gosto você de falar gostou dessa. do nosso papo, fique aqui com a gente. Quinta-feira que vem tem mais um episódio. Nutri, onde é que a gente te acha? O meu Instagram é Bruno_Tajiba. Tô lá todo dia aparecendo nos stories, posts. Mesmo que, por exemplo, alguém não queira se consultar comigo, eu tô sempre à disposição no direct para tirar qualquer tipo de Muito dúvida. bom. Sempre me oponho solícito a isso. E será um prazer recebê-los. E agora em julho, a agenda de mentoria tá aberta. Vai rolar uma corrida, que a gente vai participar também. Vambora. Então vamos correr com o Nutri. Quinta-feira, 5h30 da tarde, Wellness Club. Tchau, tchau.